Oi, seja bem-vindo a mais um Entre Conversas e hoje a gente fala da invisibilidade dos hemofílicos na sociedade. E para falar mais sobre esse assunto e explicar algumas coisas para a gente, eu trouxe o professor de Educação Física, pedagogo e mestre em Educação, Marcos Antônio dos Santos. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Marcos, para começar, explica para a gente o que seria a hemofilia. Bom, a hemofilia ela é uma doença genética e hereditária que acarreta na difícil coagulação do sangue, né? Existem dois tipos de hemofilia. Hemofilia do tipo A, que é em caráter predominante, em função da gravidade, e hemofilia do tipo B. A hemofilia do tipo A ela é mais comum, se a gente for analisar uma proporção, ela acontece entre 1 a cada 50 mil pessoas, e a hemofilia B é entre 1 a 30 mil pessoas. E a hemofilia, ela é hereditária, é isso? Exato, ela é hereditária, então ela é hereditária em decorrência da codificação genética, né? No caso dos códigos sexuais, no caso a mãe é a predominante na questão da transmissão do gene, e por isso a predominância acontece muito em homens. E Marcos, como as famílias elas conseguem diagnosticar esses pacientes, assim, como de início, assim, já que às vezes dentro da família a pessoa não teve um caso? Sim. O que acontece? A doença ela é 70% de caráter genético e 30% de caráter não genético. Então ela acontece em casos isolados. Nesses casos específicos, os primeiros sintomas são quando a criança começa a andar, ou quando a extração dentária, ou quando acontece de ter algumas condições hemorrágicas ou hematomas internos, que a princípio parece que a criança em si houve um processo de espancamento, por exemplo, porque a incidência de hematoma é muito grande, né? E aí por isso os pais que não teve essa vivência em uma condição com uma criança hemofílica acaba identificando que há algo de errado nesse corpo, né? Nós, enquanto profissionais da educação física, nós buscamos analisar esse corpo como uma máquina, né? No caso, esses pais, quando identificam que algo de errado está acontecendo com esse corpo, eles buscam tentar identificar o que pode estar acontecendo com essa criança, né? E aí, consequentemente, levam para um médico especializado, sobretudo um médico hematologista, né, que vai analisar essa composição sanguínea e, de forma subsequente, acaba identificando que há ausência desses fatores de coagulação no caso da criança, que se torna, então, uma condição de caráter hemofílico. E você tem essas informações porque a sua tese de mestrado foi focado nessa invisibilidade, né? Exatamente. Como que você vê essa questão de uma doença que não é tão conhecida dentro das salas de aula, dentro do convívio dos alunos com os próprios professores? Sim. Sempre quando eu vou falar sobre o que é hemofilia, né, seja em cursos de formação de professores, seja para âmbito social, âmbito educacional como um todo, eu sempre faço a seguinte pergunta: o que é hemofilia? Né? Porque as pessoas realmente não conhecem o que é essa doença, não têm conhecimento das fragilidades que ela carrega em si, né? Dos inúmeros malefícios que às vezes acabam acontecendo em decorrência dessa transformação genética, né, que acontece no próprio organismo de quem possui. Então eu sempre pergunto: o que é hemofilia? Você sabe? Conhece alguém? Né? Já ouviu falar o que é? As pessoas não têm conhecimento. Por isso que é uma doença tão invisibilizada no contexto social, no contexto educacional principalmente, seja nos cursos de formação de professores, seja nos cursos de formação inicial, que a longo prazo isso é algo que tem que ser revisto, né? Sobretudo em pesquisas principalmente, né? Porque quando você relaciona a hemofilia, você de imediato já faz uma relação com a área médica, tanto que a predominância de artigos científicos ele é voltado no contexto da hemofilia para a área médica e não necessariamente com relações estabelecidas no cenário educacional, né? Existem pesquisas sim, mas assim, se for analisar uma proporção, ainda está bem sobreposto, porque não tem uma relação de igualdade, né? Por isso que a gente sempre bate nessa questão de trazer as doenças de condições de caráter de coagulopatias para estabelecer essas relações com ensino e aprendizagem no âmbito da educação.
E você falou dos médicos, mas nem mesmo os médicos têm um conhecimento. Às vezes um conhecimento teórico da doença, sim, mas não necessariamente prático, né? Exatamente. Na própria pesquisa minha de mestrado, eu pude identificar isso muito presente, né? Com histórias, porque eu trabalhei com narrativas, né? De pessoas que possuem hemofilia, de mães, pais que têm filhos hemofílicos, e nos relatos eu pude ter essa identificação, né, da falta de informação, sobretudo de profissionais da área da saúde, sejam dentistas, fisioterapeutas, mas principalmente médicos, né? Inclusive, um caso que me chamou muita atenção foi a questão de uma criança hemofílica, né? Uma mãe identificou a doença em si, mas pelo fato dela ser de caráter não genético, né, ela aconteceu em casos isolados, nesses 30%, como eu havia dito no início, né? O filho caiu do berço, e aí, de imediato, ficou o hematoma evidente. Levou para o médico em si não sabia identificar o que era esse problema, e nisso ele bateu a cabeça, né, na queda, e começou a ter um processo de coagulação no cérebro. Só que o médico até então não identificava e jamais imaginaria que essa criança tinha uma fragilidade genética, né, que era uma condição hemofílica. Retornou para casa e nisso o processo de coagulação continuou ocorrendo. A mãe viu que até então o corpo apresentou essas fragilidades, né? Retornou, o médico não identificava, passou para um outro médico, né? De imediato essa médica já relatou para a mãe, falou: mãe, suspeita de hemofilia. Só que essa mãe, assim, nunca imaginaria o que era essa doença, porque ela não acompanhou isso na própria família e tampouco sabia o que se passava, o que seria essa doença, né? E aí, o que aconteceu? Estabeleceu esse contato com o que seria essa doença, identificou o que era, e nisso esse outro médico acabou fazendo uma cirurgia, né, de caráter momentâneo ali, que comprometeu, né, totalmente o lado esquerdo desse aluno. E com isso ele adquiriu uma hemiparesia do lado esquerdo. Ou seja, se o médico talvez tivesse tido essa identificação do que é a hemofilia, talvez essa criança não teria adquirido essa deficiência, né? E aí entra essa questão da invisibilidade nos cursos de formação de profissionais da área da saúde, principalmente para tentar estabelecer uma relação de identificação, de conhecimento de como que é essa doença e de como que isso infringe, né, na vida de pessoas que possuem essa deficiência genética. Então, o importante é falar sobre informação, tanto para essas famílias, tanto para esses profissionais, porque às vezes essas pessoas que têm hemofilia, elas não necessariamente sabem como vão ser a vida delas a partir dali, né? E existe tratamento, existe todo um preparo social para receber essas pessoas, seria isso? Sim, exatamente. Hoje o tratamento em si, o tratamento se chama profilático. O que seria esse tratamento profilático? Para ficar de fácil compreensão, é como se fosse o tratamento das pessoas que possuem diabetes, né? Ele é intravenoso, ele é feito a partir do plasma de coagulação das pessoas que doam sangue, por isso eu sempre ressalto a importância de doar sangue, ou ele também pode ser feito em laboratório. Esse tratamento profilático ele é de caráter preventivo. Até meados da década de 90, o tratamento para as pessoas com hemofilia, ele não era de caráter preventivo, ele era somente sob demanda. Ou seja, tive uma situação de intercorrência, vou ao médico, né, vou ao hemocentro ou um outro médico que não seja hematologista, né, apresento as questões de fragilidades do meu corpo e tomava esse fator de caráter sob demanda, né? Então, o que acontece? Se a gente for pegar, analisar, fazer um comparativo do tratamento preventivo e sob demanda, há inúmeras restrições em questão do corpo. Os hemofílicos da década de 90, a doença em si ficou estigmatizada justamente porque não existia esse tratamento profilático. Ele é um tratamento novo, ele veio a partir de dezembro de 2011, ofertado pelo Ministério da Saúde, que ele é feito a partir dos componentes, né, de plasma sanguíneo, e ele se torna preventivo justamente porque ele é contínuo. Ele não é somente a partir de uma situação hipotética de um sangramento. Ou seja, ele pode ser aplicado, dependendo do hemofílico, 1, 2 vezes por semana, 3 vezes. Isso vai depender muito do grau de severidade de hemofilia, até porque tem os 3 graus, né? Leve, moderado e em condição grave. O grau leve, o hemofílico apresenta de 5 a 40% de coagulação, o moderado de 1 a 5 e o grave com menos de 1% de coagulação. Então, se a gente for analisar o nosso corpo de pessoas que não são hemofílicas, quando a gente já tem uma situação exposta, né, de corte, a gente já identifica um sangramento aparente
muito forte. Imagina uma pessoa que tem um percentual de coagulação menos que 1%. Né? Então, é algo muito preocupante. Né? Então, por isso, o tratamento profilático veio justamente para poder prevenir e para que, de forma subsequente, eles tenham acesso a uma vida plena, onde eles possam, as crianças, principalmente, andar de bicicleta, subir em árvore, praticar atividade física, ou seja, ter uma vida plena para que eles, de fato, a doença em si não interfiram, né? Desde que eles realizem esse tratamento profilático. Mas eu acho que a questão maior nesse ponto é a estigmatização da doença, né? Muitos hemofílicos, por não terem esse tratamento preventivo, acabaram contraindo HIV nas transfusões de sangue, visto que, né, não passava esses sangues na década de 60, década de 70, não existia um processo de triagem tão desenvolvido quanto é hoje. Né? Sobretudo, não tinha um processo de inativação viral. E muitos hemofílicos acabaram contraindo HIV nas inúmeras transfusões de sangue que deveriam fazer, né, em função da ausência, né, da composição sanguínea, em decorrência das situações intercorrentes, né, e com isso adquiriram HIV. Aqui no Brasil, a hemofilia ela ficou bem conhecida pelos cartunistas, né, Enfio, Chico Mário e Betinho, criadores da campanha Fome Zero, e eles eram hemofílicos e também contraíram HIV nessas inúmeras transfusões de sangue. Eles não morreram da hemofilia, morreram devido às complicações do HIV, né, que aconteceram de forma subsequente, mas a hemofilia em si ela não mata, né, desde que, eu sempre reforço a questão desses indivíduos hemofílicos aderirem ao tratamento de forma contínua. Então é necessário dar informação à sociedade, tanto para os profissionais, que daí a partir desse momento eles conseguem saber como agir com essas pessoas, como um professor dentro de uma sala de aula, um dentista dentro de um consultório. Então é necessário dar essas informações, mostrar a hemofilia. Exato, justamente para tirar essa questão da invisibilidade. Se há invisibilidade, a gente tem que pensar sempre pelo seguinte locus. Por que é essa invisibilidade? Porque alguém não está dando o real sentido a essa composição da doença que exige que muitos professores, principalmente no campo educacional, né, saibam lidar com esse corpo, né, e identificar como que ele vai lidar a partir desse caso em si, caso haja necessidade dele intervir naquele momento. Então, por isso, sempre da importância dos currículos, né, da questão dos cursos de formação inicial, trabalhar essa questão das doenças em si, sobretudo as doenças com caráter coagulopático, né, em específico a hemofilia, devido à gravidade, devido à questão de retratar as potencialidades que, às vezes, essa doença infere num corpo que ele é neutro, mas que, dependendo do grau de severidade, ele pode não ser, né? E pode incumbir inúmeros desdobramentos ali que pode colocar em risco a vida de uma criança. Então, fico alerta para as pessoas conhecerem mais a doença e também doarem sangue. Exato, principalmente doação de sangue. Eu sempre reforço isso, né? Nós fomos analisar aqui a nível de Brasil. Nós temos mais que 200 milhões de habitantes. Se a gente for analisar o percentual de doadores de sangue, é menos que 1,5%. Então, é muito pequeno, né? Eu me tornei um doador de sangue de forma contínua em decorrência da vivência com essas crianças, né, com pessoas que têm hemofilia, porque muitos necessitam dessa questão de doação de sangue para sobreviver. Muito obrigado, professor, pelas suas informações. E o Entre Conversas fica por aqui. Mais dúvidas, sugestões, e se você quiser conversar com a gente está nas redes sociais, todas são TV Unicesumar. Um grande abraço e até semana que vem.